O que as gestantes podem e o que não podem beber. Falaremos sobre o chá, café, bebida alcoólica, né? Se as gestantes realmente podem, não podem, por que não podem, se podem, qual a quantidade que devem utilizar, tá? E explicar para vocês quais são os efeitos, o que causa, porque eu acho interessante quando a gente fala, eu sempre gosto de explicar para minha paciente, quando eu traço uma conduta, eu explico o motivo. Se esse motivo vai fazer com que ela deixe de comer alguma coisa ou ela precisa substituir, eu gosto de explicar, porque é muito interessante quando você sabe o porquê que você está fazendo aquilo. Aquela história de não porque não é muito ruim, né? Aí às vezes você acaba fazendo porque você não sabe o real efeito. Então hoje vocês vão entender e vão com certeza se sentir muito mais fortes para poder evitar o que deve ser evitado. Então vamos falar da primeira bebida, os chás. Existem inúmeros chás e a grande maioria das vezes a gente sempre ouve, né? Eu ouvia muito a minha avó falar assim, se não fizer bem, mal também não faz. Tenho certeza que vocês também já ouviram isso. Só que não é bem assim. Quando a gente fala em gestante, a gente não pode pensar assim, se não fizer bem, mal também não faz. Na gestação, toda cautela que a gente tiver, que a gente puder ter, é sempre muito importante. Não é à toa que a Secretaria de Estado do Rio de Janeiro, ela criou uma resolução, a resolução número 1757, então vocês podem até pesquisar se quiserem depois e vocês vão achar o PDF com todas as plantas. Então nessa resolução, ela lista 108 plantas medicinais que são contraindicadas na gestação e na lactação. Então é importante que as mulheres que estão amamentando ou que vão amamentar também fiquem ligadas nisso. Inclusive eu tenho um post no Instagram onde eu falo de chás contraindicados na gestação e contraindicados na amamentação. Por quê? Alguns são os mesmos, mas outros não. Tem chás que são contraindicados na amamentação que não são contraindicados na gestação. E o contrário também é verdade. Tem chás que são contraindicados na amamentação porque às vezes causam um gosto ruim, pode passar pro leite, e não são contraindicados na gestação. Então, tem chás que são iguais, contraindicados nos dois e outros não. Por que motivo os chás são contraindicados na gestação? Porque eles podem ser estimulantes, abortivos ou tóxicos, tá? Eles possuem princípios ativos que podem atravessar a barreira da placenta. E quando esses princípios ativos atravessam a barreira da placenta, pronto, pode prejudicar o bebê. É tudo que a gente não quer, né? Causar uma má formação ou ser tóxico e causar até um aborto, ou então ser relaxante e deixar o útero mais abertinho, proporcionar a abertura do útero e também um descolamento, um aborto, enfim, a gente precisa ter cuidado. Eu vou passar para vocês a listagem de alguns, tá? De alguns que vocês não devem utilizar. Mas se vocês entrarem na resolução 1757, vão ter todas as plantas. Tá, as gestantes não podem utilizar camomila, erva doce, erva cidreira, a cúrcuma ou açafrão também não deve ser utilizado, canela não deve ser utilizada, o pêssego não deve ser utilizado como fitoterápico. É importante ressaltar que não é a cúrcuma ou o açafrão que você use como condimento, botou um pouquinho no ovo, misturou no arroz, não é isso. É utilizado como fitoterápico, como chá ou em cápsulas, né? Isso, aí é que não pode. Então, nenhum desses chás, camomila, erva doce, erva cidreira, hortelã, capim-limão, sene, erva santa, mulungo, camomila, eu já falei, né? Melissa, nenhum desses chás que são teoricamente inofensivos, né? Todo mundo utiliza, às vezes, um chazinho de hortelã, um chazinho de camomila. Na gestação, não deve ser utilizado. Tá bem, Thaís, mas eu vou gravar
108 plantas que eu não posso utilizar, vou ficar com um livrinho para ficar olhando? Eu sei que não. Então eu vou dizer para vocês quais são os chás que vocês podem. Gengibre, os chás das frutas, exceto pêssego, mate, chá verde e chá preto, tá? Por que o pêssego não? O pêssego não para comer, tá, gente? Fitoterápico, sendo utilizado como fitoterápico. O pêssego, ele está na listagem dessas 108 plantas que são contraindicadas. Então, chá de frutas, ok. Se for chá de pêssego, não. Chá de frutas, só fiquem atentas, porque se você compra um chazinho desses pacotinhos, muitas vezes chá de frutas vermelhas, se você olhar nos ingredientes, vai ter hibisco para deixar aquela cor mais vermelha. E o hibisco, ele não pode ser utilizado para gestantes, inclusive para mulheres que estão tentando engravidar também não, tá? Então fiquem atentas sempre ao rótulo, leiam um rótulo de tudo. Às vezes a gente compra um chá de maracujá e pode ser que junto, atrás, tenha camomila. Você compra um chá de maçã e tem a canela, e a canela também não é indicada para gestante. Então, sempre leiam um rótulo. Quer fazer um chazinho em casa? Casca de laranja, casca de maçã, casca de abacaxi, são ótimos, vocês podem fazer. Mas eu também faço uma observação. Se forem frutas orgânicas, do pé da casa de alguém, da avó, do tio, do sítio, ótimo. À vontade vocês podem fazer. Se for fruta da época que esteja na safra, normalmente são frutas com menos agrotóxico, então ok. Agora, se você está consumindo uma fruta que não é daquela época, provavelmente a fruta está cheia de agrotóxico. Então, se você faz um chá daquela casca, você vai estar se contaminando, né? Vai estar utilizando algo que não é muito legal. Então, eu não indico. Agora, o gengibre é ótimo para gestante, para enjoo, tá? Então, você gosta daquele chazinho agora nesse tempinho mais frio, não sabe qual tomar? Toma um chá de gengibre, não tem erro. Compra a raiz, faz o chazinho. E por que eu deixei destacado o mate, o chá verde, o chá preto e até o chá branco também? Eu não coloquei aqui, mas ele também está incluso. Esses não são proibidos, porém, eles possuem cafeína. Por isso, precisamos ficar atentas, tá? Ficar atenta à quantidade. A gente não pode usar o mate indiscriminadamente. Quando eu falo mate, por favor, não estou falando de mate industrializado. O mate industrializado, ele tem quase que a mesma quantidade de açúcar do refrigerante. Eu estou falando do mate da erva, que você faz em casa, que você vai adoçar em casa ou não vai adoçar, tá? Não é o mate industrializado. Então, esses podem anotar que vocês podem utilizar sem preocupação, com exceção desses que estão em vermelho, que vocês devem utilizar quantidade de uma xícara, um copo de 200 ml, se for tomar o mate gelado, não passar disso, tá bem? Café. Essa é campeã das dúvidas. Campeã das dúvidas não, na verdade campeã da falta de consenso, né? Não existe realmente um consenso no café. Acredito que vocês já devam ter ouvido falar assim. Afinal de contas, né? A gestante pode ou não pode tomar café? Eu vou dizer para vocês, sim e não. Pode e não pode. Aí você vai pensar assim, Thaís, você me fez 9h11 da noite, vir pra cá, agora já são quase 9h30, pra você dizer pra mim que pode e não pode, não tá me dizendo nada, né? Mas eu vou explicar pra vocês. Eu digo que pode se você é uma gestante que sempre foi acostumada a tomar café, que tirar o café da sua vida vai ser muito sacrificante. Se você é essa pessoa que sente dor de cabeça, que só vai sofrer se não tomar o café, pra você eu digo, pode. Agora, se você é aquela gestante que não liga pro café, nunca foi acostumada a tomar, não faz diferença não tomar, pra você eu digo, então evite, não tome, vai ser melhor, tá? Porque afinal de contas o café não é nutritivo. Então, se ele não é nutritivo, se você não estava acostumado a tomar, continue não tomando. Mas eu vou explicar, tá? Eu vou dizer pra você que gosta do café
qual a quantidade que você deve tomar e o porquê você não deve tomar muito, tá? Eu vou dizer para vocês pelo seguinte, gente, o café, ele é estimulante do útero também, tá? A cafeína, ela ultrapassa a barreira placentária e ela vai chegar até o feto, tá? Então, quando o café ele é utilizado em excesso, ele pode sim prejudicar, tá? Então, o café pode prejudicar quando ele é utilizado em excesso. Um estudo que foi realizado existem vários estudos, se vocês forem pesquisar tem muito estudo, mas eu tirei um aqui que ele foi feito em 2016 com 2 grupos de gestantes. O primeiro grupo consumiu menos de 2 xícaras de café por dia. O segundo grupo consumiu mais de 6 xícaras de café por dia. E qual foi a conclusão do estudo? O estudo percebeu que o grupo 2 das mulheres que consumiu mais de 6 xícaras de café por dia, os filhos nasceram com menor peso, né? Menor peso ao nascer e maior IMC. O IMC é o índice de massa corpórea. O IMC é o peso sobre a altura ao quadrado. Enfim, é uma continha matemática que a gente estabelece um valor. E ontem até falei disso. E nesse valor a gente enquadra a pessoa, se ela tá com peso adequado, se ela tem sobrepeso, se ela é obesa e se ela é baixo peso. É através do IMC, que vê o peso e a altura. E nesse estudo, percebeu-se que as crianças que nasciam dessas mães que tinham um consumo maior do que 6 xícaras por dia, elas tinham uma tendência de, no período de 6 meses a 6 anos, elas terem obesidade, elas terem um maior IMC, tá? Quanto maior o IMC, mais você está fora do seu peso ideal. Maior IMC, sobrepeso ou obesidade. E olha que, não sei se vocês perceberam, olha que estranho e ao mesmo tempo que intrigante. Os filhos nascem com baixo peso, tá? Eles nascem com peso menor do que o que deveriam. Em contrapartida, passam alguns meses, a infância dessa criança, ela tem peso maior do que ela deveria. Ela acaba tendendo à obesidade. Por que isso? Vou explicar para vocês. Quando o bebê, o feto, está na barriga, ele se adapta ao ambiente que for apresentado a ele. Por isso que eu bato aqui na tecla de comida saudável. Porque o ambiente intrauterino, muitas das vezes, vai modificar, a gente chama de epigenética, vai modificar a genética desse bebê positivamente ou negativamente. Se uma mãe come mal, esse bebê pode ser impactado negativamente. É o caso, tá? Por quê? A mãe que bebeu muito café, o bebê recebe menos nutrientes. Ele recebeu menos nutrientes, ele costuma ter baixo peso ao nascer. Quando ele recebe menos nutrientes na barriga, ele está se adaptando a um ambiente que ele passa fome, vamos dizer assim, tá? Explicando bem simples. O bebê está passando fome na barriga, então ele se adapta a isso. O bebê começa a se adaptar a ter que captar tudo quanto é nutriente que ele recebe. E aí, quando ele sai da barriga, que ele vai para um ambiente onde ele tem comida normal, ele está captando tudo que ele recebe. Com isso, ele vai absorver nutrientes demais, podendo ficar mais gordo. É isso que acontece. Então, nasce magrinho porque estava com dificuldade de nutrientes dentro da barriga, mas o organismo dele se adaptou a isso e aí começa a captar todos os nutrientes. Com isso, esse bebê, quando sai da barriga, tem uma tendência a ficar uma criança obesa, tá? Então, não é tomando 1 xícara de café, gente. É o excesso, tá? É isso que é importante que vocês fiquem ligados e não fiquem com medo. É importante que vocês tenham esse conhecimento para vocês terem discernimento, entenderem e saberem decidir sobre as vontades de vocês. Então, na verdade, o que na atualidade a gente tem? Não existe consenso. Não existem artigos, existem autores que falam que é proibido o café porque existe uma enzima que ela ativa
existe um gene que ativa uma enzima no fígado para metabolizar a cafeína. E esse gene, ele é pouco expressado nos bebês, nos fetos. Então, a cafeína que a mãe bebe, ela acaba ficando mais tempo em contato com o bebê, tá? Então, não existe um consenso de que pode ou se é proibido ou permitido. Mas existe uma margem de segurança, tá? Que são 200 miligramas de cafeína. 200 miligramas de cafeína, a maioria dos estudos, né, considera seguro. E o que seriam 200 miligramas de cafeína? Não ultrapassar 2 xícaras por dia. Eu costumo dizer 2 xícaras de 100 ml, dando preferência por café coado, o mais ralinho que você puder fazer, e evitando o café de cápsula. Café expresso, ele normalmente é feito por cápsula que contém alumínio, que é um metal pesado e que é tóxico. Então, evitem o café de cápsula. Tudo bem, vai num restaurante, vai pedir um café expresso, é uma vez ou outra. Agora, na sua rotina, no seu dia a dia, se você é daquelas que quer um cafezinho todo dia, prefira o café coado, tá bem? E algo importante que a gente precisa lembrar, e eu já comentei do chá, não é só o café que tem cafeína. Como eu já falei, os chás têm cafeína, né? O chá preto, chá branco, chá verde, o mate tem cafeína, chocolate tem cafeína. O refrigerante, esses refrigerantes pretos, para quem toma refrigerante, também tem cafeína. Então, é importante ficar atento a isso. O energético, esses energéticos, essas bebidas energéticas, eu sei que não é comum para gestantes, mas eu tô alertando para vocês, né, sempre pensarem nisso. Se, por exemplo, tomou uma xícara de café e quer comer um chocolatinho, não toma a segunda xícara de café, pra gente sempre ter a margem de não ultrapassar 200 miligramas de cafeína. A gente não tem como saber, eu não posso dizer pra você, olha, o chocolate tal tem tantos miligramas de cafeína por grama de chocolate. É muito difícil a gente saber isso. Então, pra gente ter essa margem de segurança, eu sempre falo isso. No máximo 2 xícaras, se não for comer outra coisa que tenha cafeína. Se for comer outra coisa, não toma 2 xícaras, tá? E aí você pode estar pensando assim, mas eu vou tomar o café descafeinado, né? Tá, o café descafeinado, para ser extraída a cafeína desse café, a gente precisa passar por um processo químico, tá? Esse processo químico de extração da cafeína usa solvente químico, que é tóxico. Então, se você me pergunta, Thaís, um café descafeinado, onde a extração, que é a grande maioria, é química, com solvente químico, é melhor do que o café com cafeína? Não, eu prefiro o café com cafeína, porque o solvente químico é tóxico. Agora, se for um café descafeinado, até existe, tá? Eu não sei dizer pra vocês qual marca, mas existe. Marca que tem café descafeinado, que o processo de extração da cafeína é feito por hidrólise, então é água. Então, não é tóxico e esse seria ok, tá? Mas se forem comprar, fiquem atentos a isso. É importante ficar atento a essa questão. Bebida alcoólica. Bom, se pro café existe pode, não pode, para bebida alcoólica não existe isso, gente. Não existe nenhuma tolerância para bebida alcoólica. No caso de bebida alcoólica na gestação, a tolerância é zero. Não deve ser consumido porque não existe uma dose segura. No café, eu disse para vocês, 200 miligramas de cafeína. No álcool, não existe essa dose segura, tá? Vocês já devem ter ouvido falar, é só uma tacinha não faz mal, uma taça por semana, uma taça por mês, enfim. Gente, eu, Thaís, não indico pra ninguém, assim como quando eu estiver gestante, eu não vou beber. E olha que eu gosto, tá? Eu gosto de tomar um vinho, eu gosto de tomar um drink, mas é algo que, pra mim, não existe uma dose que possa ser considerada segura, tá? E aí vocês podem pensar assim, mas no início da gestação, muitas mulheres não sabem que estão grávidas e bebem, né? Só que a natureza é perfeita, Deus protege os inocentes
eu sempre brinco e falo, Deus protege quem não sabe que tá grávida. Por quê? Porque o álcool, ele acaba sendo mais prejudicial quando vai passando as semanas gestacionais. Então, no iniciozinho ali, quando a maioria das mulheres não sabem, não é que se você souber, você vai tomar, tá? O álcool. É menos perigoso no iniciozinho. Então, fique tranquila. Se você bebeu álcool no iniciozinho da sua gestação e você não sabia que estava grávida, fique tranquila, tá? Porque tudo que eu digo aqui, gente, é importante também. Eu sempre falo, mas vou frisar. Não é uma sentença, são riscos. Quando você bebe café, você tem riscos aumentados para determinadas situações. Se você bebeu álcool, né, você vai ter riscos aumentados para outras situações. É muito importante lembrar disso. Os riscos aumentam, não é que vai ter com toda certeza. A gente não pode afirmar isso. A gente só pode dizer que existe uma chance aumentada para tal situação. E que situação é essa? O que acontece quando a mulher, ela bebe álcool em excesso? Vale lembrar, né, que muitas dessas situações, elas acontecem quando é em excesso. Mas a recomendação é que não se use nada de álcool. O álcool, ele atravessa também a barreira da placenta, né? Quando ele atravessa a barreira da placenta, ele é vasodilatador, tá? E por ele ser vasodilatador, ele atravessa a barreira da placenta facilmente e ele contamina esse líquido amniótico, contaminando também o bebê. Disse que uma dose que você tomou equivale lá no líquido amniótico a 4 doses. É como se fosse 4 vezes mais, porque o tempo que esse álcool fica dentro da placenta, né? Dentro do líquido amniótico, até ser metabolizado, demora tanto que é como se fosse 4 vezes mais. E quais são as alterações que podem acontecer? Podem acontecer alterações físicas, alterações cognitivas, né? Relacionadas ao cérebro, ao psicológico e até comportamentais, tá? A criança que uma mãe bebeu ao longo da gestação, ela pode ter déficit de crescimento, microcefalia, alterações oculares, anormalidades faciais, então são realmente, o rosto é torto, e anormalidades esqueléticas, mas anormalidades faciais prejudicando as funções, tá? Não é só física, é prejudicando realmente as funções. Então, gente, é importante lembrar que não vale a pena correr riscos. Eu sei que toda gestante, mesmo aquelas que não planejaram a gestação, quando elas estão grávidas, elas querem proteger porque é o bem maior que elas têm. Sendo o bem maior, a gente tem que cuidar e evitar qualquer risco. Então, o meu papel aqui é mostrar para vocês quais são os riscos se você utiliza determinada situação. Então, vocês viram que os chás, existem alguns que vocês podem utilizar, que são os chás de frutas, os chás com gengibre, né? E os chás que tem cafeína, mas precisa ter cuidado com a quantidade. O café você pode utilizar, desde que não ultrapasse 2 xícaras por dia. Ficar atento que se for consumir alimentos com cafeína, tem que diminuir a dose do café. E o álcool você não deve usar nunca. A cerveja sem álcool, a legislação para a produção da cerveja sem álcool diz que pode conter até, se eu não me engano, 0,05% de álcool, menos de 1%, para ser considerado sem álcool. Então tem álcool, pode ter álcool, né? A gente não tem como saber. Essa é a verdade. Por isso que eu já tive pacientes que me perguntaram, tem uma tal de Heineken Zero. Eu já tive pacientes que me perguntaram, posso beber? Eu explico. Por mim, não. E explico o motivo. Eu não tenho como garantir que o rótulo zero álcool é realmente zero, porque a legislação permite que seja até, se eu não me engano, é até 1% ou 0, alguma coisa, mas tem um percentual. É menos que 1%, mas tem um percentual de álcool. E ela pode, e a empresa pode dizer que é zero álcool.
Então, a gente não vai querer correr o risco, né? Afinal de contas, ninguém quer carregar o peso de se sentir culpada por alguma coisa que o seu filho vai vir a ter porque você bebeu ou porque você comeu algo que de repente não deveria, né? Agradecer a vocês que estiveram aqui comigo agora, a vocês que me prestigiam no Instagram, que estão sempre comentando, curtindo, compartilhando, mostrando as minhas publicações para outras gravidinhas. Continuem fazendo isso, porque com certeza a gente vai estar passando mais informações para mais pessoas. Muito, muito obrigada. Eu fico muito feliz com os elogios de vocês. Realmente, a gente tem trabalho, né? Eu, como muitas outras pessoas, muitos outros profissionais que se dedicam a passar conteúdo no Instagram, dá trabalho sim, tá? Eu não vou mentir pra vocês que às vezes cansa a gente tá pensando no conteúdo, estudando para poder passar informação de valor, mas é algo que pra mim é muito gratificante, de verdade, assim. Eu nunca imaginei que eu fosse ser tão feliz, tão realizada com uma profissão como eu sou, com a profissão que eu tenho hoje em dia. Eu até me emociono, de verdade, tá? Porque eu fiz uma outra faculdade no qual eu estudei para passar no vestibular público e eu não era feliz na profissão. Quando eu decidi que eu iria fazer uma nova faculdade para mudar de profissão, me deu medo, né? Porque eu já estava há 13 anos no outro mercado, mas eu fui percebendo que eu era apaixonada pelo que eu estava estudando e eu amo o trabalho que eu faço, de verdade. Então, pra mim, é muito, muito, muito gratificante poder estar aqui passando informação e sabendo que eu ajudo vocês, entendeu?